esse tempo é um tempo de oração silenciosa e já nos preparando para cultuar ao Senhor, tem um tempo de louvor particular, de gratidão. Olha para a semana que passou e agradeça a Deus pelas bênçãos recebidas e por essa nova semana que está começando. E dentro de mais alguns instantes vamos nos levantar e dar ao Senhor o louvor, a glória e a honra que Ele merece.
Nós temos motivos para nos alegrar. Domingo passado, nós estávamos aqui intercedendo pela Dona Maria, a mãe da Jandira, queria submeter-se a uma cirurgia. Graças a Deus, submeteu-se a essa cirurgia. Os médicos se surpreenderam com a reação que ela teve e está tendo. Graças a Deus, já está em casa, está se recuperando muito bem. Também a cirurgia da Dona Kalina, ela já está bem, graças a Deus. E nós, então, nos alegramos com isso. Também nós continuamos intercedendo por eles, pela recuperação deles. Também continuamos intercedendo pela Alessandra, que está lá no Brasil, que estão nos vendo. Aliás, também toda a família da Dona Maria, está lá o seu José, o nosso abraço. Toda aquela turma lá em Goiânia, que está nos acompanhando e participando ao vivo deste culto. Não só lá em Goiânia, mas em vários lugares do Brasil e também em outros países que também nos acompanham, a quem nós mandamos o nosso abraço. E nesse momento nós vamos orar, interceder por aqueles que se encontram enfermos, por aqueles que estão passando por alguma situação difícil, complicada. Se houver alguém aqui na igreja, quiser vir aqui à frente, estaremos orando por você nesse instante. Mas vamos continuar intercedendo pela recuperação da Dona Maria, da Dona Kalina, pela intervenção de Deus ali na saúde da Alessandra, que está em busca de um tratamento, não é? E Deus há de operar ali na vida dela e de restaurá-la completamente. É a nossa esperança, é a nossa confiança de que em breve ela esteja aqui conosco novamente, não é? Senhor amado, nós queremos, em primeiro lugar, te dar graças, ó Pai, porque na semana passada nós estávamos aqui clamando ao Senhor pela vida da Dona Maria, ó Deus, pela vida da Dona Kalina, e agora nós estamos aqui para te agradecer, ó Deus, porque elas foram bem-sucedidas nas suas cirurgias, a recuperação está indo muito bem, e nós louvamos o teu nome por isso, e pedimos em nome de Jesus que a tua boa mão continue, ó Deus, sobre a vida delas, restaurando-a completamente da sua saúde. Também nós intercedemos pela Alessandra, pelo Adão, por aqueles que ainda se encontram enfermos, ó Deus, e nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que Tu manifestes o Teu poder na vida dessas pessoas, trazendo cura, Senhor. Também sobre aqueles que nos acompanham pela internet, que estão em outros lugares, ó Deus, e nesse instante clamam também pela sua saúde, ou quem sabe por alguma decisão que precisam tomar, e ó Deus, e não sabe ainda o que fazer, que a tua orientação venha sobre eles, ó Pai, a tua direção venha sobre eles, para que eles possam tomar decisões vindas do Senhor. Ó Deus, mostre com clareza o que fazer neste momento. Nós te damos graças pela vida de cada um que aqui se encontra nessa noite para o louvor do teu santo nome. Nós te bendizemos, intercedemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. O André tem algo para nos mostrar a respeito de uma situação que ele está vivendo e quer contar com a nossa ajuda. Nós queremos dizer para os irmãos, está aí no boletim, nossa igreja coopera com um trabalho lá em Águas Formosas, assistindo não é bem um orfanato, é uma instituição que assiste cerca de 100 crianças que são violentadas, crianças que são abusadas, crianças que vivem na dependência de drogas, embora sejam ainda crianças, 10, 11, 12 anos, mas são crianças que já vivem assim. Quantos anos tem seu menino mais novo, Adailma? 8 anos. Você pode... Breno, fica de pé, fazendo um favor. 8 anos. Você pode imaginar uma criança desse tamanho, querido, passando por tanta situação terrível? Pode sentar, Breno. Ele tem o pai dele, tem a mãe dele, recebe comida todo dia, não é isso? Agora imagine uma criança que não tem um pão sequer para comer e depende dessa instituição. Então, essa igreja aqui, ela é parceira dessa instituição lá no Brasil que ajuda a manter essas crianças. E agora o André também quer a nossa participação para ajudar alguém que precisa também da nossa ajuda. Muito boa tarde, igreja, tudo bem? Eu queria compartilhar aquele momento do mês que eu mostro para vocês uma das fotos dos últimos progressos que teve na Propac. Como o pastor já fez a introdução, a Propac é uma instituição que cuida de crianças que têm problemas de abuso, tira essas crianças da rua e cuida deles com um suporte tanto psicológico, como educacional, como espiritual, e tudo com base em Jesus como centro da atenção. Eles têm um carinho muito grande com as crianças. Eu estive acompanhando
a foto que ela manda, a Eberni, que é a pessoa que está na diretoria lá do Propac, ela manda fotos para a gente. Então, eu gosto de compartilhar, porque nós estamos participando disso, não faz muito tempo que começamos, faz uns 3, 4 meses, e é gratificante de ver que o nosso obedecer, né, de ajudar o nosso próximo, traz resultados tão grandes. Por mais que seja pouco, sempre tem uma repercussão. Uma vida é mudada, e quem sabe uma vida é mudada para sempre. Uma mudança num caminho aqui tão pequenininha, quando você vê em anos, mudou completamente o destino da pessoa. Que seja um grau a mais assim. Agora a pessoa não está indo mais para essa direção, agora está indo para um lugar melhor. Eu gostaria de compartilhar com vocês, primeiramente, em uma das fotos. Pode passar para frente aí. Essa é uma área que eles estão construindo para expandir o projeto. A área já está sendo utilizada para dar instruções e eles fazem dão aula, né, nessa área. Ainda não está 100% terminada, mas já foi um avanço e a gente está sendo participante dessa obra. Passa para a próxima também. Essas são as crianças aí nas atividades da Semana das Crianças. Como vocês podem ver, são vidas que estão sendo mudadas através da nossa contribuição. E eu queria reforçar você e encorajar. Se você quer fazer uma doação referente a isso, você pode pôr no seu envelopinho, mais $15 de oferta para o Propac, ou coisas desse tipo, para que eu saiba, na hora que eu for enviar a nossa doação, a gente doa $150 por mês. E se você quiser agregar um pouco mais esse valor, é só escrever no seu envelope e eu vou estar assegurando que esse dinheiro a mais vai para lá. Porém, pessoal, hoje eu gostaria de compartilhar um caso novo. O Propac já é uma coisa que a gente vem trabalhando, mas ultimamente chegou na minha atenção uma amiga minha que ela mora em El Salvador, que fica na América Central, para quem não conhece. Ela criou uma organização que está fazendo missões lá, cuidando de casos realmente muito extremos. E eu, particularmente, peguei nas minhas mãos como algo que eu estou pedindo, batendo em porta, vendo com a minha família. Eu tomei esse caso específico nas minhas mãos. Eu queria compartilhar com vocês aí aqui na igreja. Pode passar para frente. Eu queria compartilhar com vocês rapidinho, pastor, 2 minutinhos. O caso da Dona Amália. A Dona Amália é uma senhora que mora nesse barraco, como você pode ver em El Salvador. Aquela menina ali agachada é a minha amiga que está cuidando dessa operação. Eles doaram $70 para ela em mantimentos e ela ficou incrivelmente satisfeita e feliz pela ajuda. Porém, foi visto que precisa muito mais do que $70 para poder cuidar da situação dela de uma maneira mais específica, porque ela sofre com muita dor de úlcera gastrítica, não sei como é que fala, úlcera gastrítica pelo fato dela não comer, ela não tem muita comida, então pela falta de comida, pela fome, deu um problema no estômago dela e ela sofre muito com essa dor faz 3 anos. E também ela mora nesse barraco que você pode ver que não tem porta, não tem, está cheio de buraco. Quando chove, molha tudo lá dentro, ela se molha. E ela não tem cama, ela dorme basicamente em um forradinho que ela fez, mas, de novo, entra bicho. Então, o que o pessoal quer fazer? Eles querem levantar $2.000 para poder eles voltarem lá com um doutor para fazer um tratamento no estômago dela e também para comprar material para refazer isso a casinha dela de uma maneira que não entre água, de uma maneira que ela não se molhe, comprar uma caminha para ela, coisas muito, muito, muito básicas, que não tem nem água corrente, a pobrezinha tem que levantar e pegar o baldezinho, encher de água para ela poder ter as necessidades dela cobertas. É um caso que eu peguei nas minhas mãos, já rapei todo mundo da minha família, todo mundo já contribuiu, e agora eu venho para a igreja, para a gente ver se a gente pode fazer alguma coisa por essa mulher, porque eu fico com muita dor no coração de saber que enquanto a gente está aqui à noite confraternizando, tal, ela está lá em El Salvador nessa situação tão complicada, quem sabe até sem comida ou molhada conforme o tempo. Também eu queria
Pode passar para o próximo. Nesses $70, eles também compraram um sapatinho para ela, umas coisinhas que ela precisa, e também levaram um tratamento para tentar amenizar a dor da úlcera dela por 3 meses. Então, ela está coberta por enquanto. Ela pode passar para frente. Esses são o pessoal que ajudou ela. E os $2.000 é para isso que eu te falei, para ajudar com o doutor e para ajudar com o barracão dela. Pode ir para frente de novo? Como você pode ver, eu já consegui, junto com os amigos, levantar 850 de 2.000. E é muito simples o processo. Então, eu queria compartilhar com vocês. Se vocês quiserem tomar isso junto comigo e, quem sabe, dar $10, $20, não, sacrifica aí um dia no cinema, uns $20 e ajuda eu nessa causa. Tudo que precisa fazer, no final do culto, vem falar comigo. A gente vai ali atrás no website, só leva 2 minutinhos, só precisa cartão de crédito ou débito. Você fala, vou dar $10, dou $15, o que for que você pode doar, eu peço com muita intensidade para vocês que ajudem a gente. Você pode colocar só um minutinho do vídeo? Eles fizeram um vídeo dela. Só dá o play. Se queja constantemente de dolor. Desde hace 3 años está padeciendo de una úlcera gástrica. Una pelota dura. Me agarra una desesperación y es un dolor agudo. No se lo deseo ni a un animalito. Esto es terrible, este tormento. Si comiendo estoy y me agarra, dejo de comer porque me ahogo. Me agarra el cansancio y aquella angustia. Vive sola en su humilde casa. Su nieta es la única que la visita a veces y le ayuda a subsistir. Que nosotros necesitamos que le puedan ayudar así como con víveres, leche, con medicina. Y acá donde ella vive, donde se pueden ver, no hay las láminas no sirven, que alguien de buen corazón le pueda ayudar. La extrema pobreza hace que su angustia sea más grande, pues sus necesidades son muchas. Víveres y la camita y medicinas, algo así. Ropita también que se pudiera. Necesito, señores, que venga un médico a ver cómo me comprende, cómo es mi enfermedad terrible que yo siento, mi enfermedad grave. Só para vocês terem aí uma ideia da situação dela, e eu dou minha palavra, de uma maneira ou outra, os $2.000 vão ser levantados, nem que eu vou conseguir esses $2.000. Eu gostaria de contar com vocês, o que for, $10. Procura no final, a gente vai lá no computador rapidinho. Ela é cristã, tá? Se vocês têm uma dúvida, mas caso, sendo cristão ou não, o nosso comando é ajudar o próximo e eu estou aqui fazendo a minha parte. Muito obrigado. Ficou bem entendido, irmãos? Então, após o culto, o André não vai sair para o salão para tomar o lanche lá, ele vai ficar aqui, não é? E aquele que quiser fazer alguma doação, mesmo por cartão de crédito, pode fazer imediatamente com ele. No caso, André, de alguém não tenha cartão aqui hoje, alguma coisa, pode trazer depois. Semana que vem traz. Não é? Exato. Então, alguém que está aí precisando de socorro, e Deus está nos dando a chance, irmãos. Eu vejo isso como uma oportunidade. Eu não vejo eu vejo como um privilégio que Deus está nos dando de poder investir na vida de alguém, contribuir e ajudar alguém. Então, que a gente possa entender dessa forma e abençoar uma pessoa a quem Deus está colocando diante de nós. Quero dar as boas-vindas a Irma Escobar, Giovana, Tinajero, Vanessa, Fernando, Alejandro, não é? São nossos irmãos que estão allá, são visitantes hoje, nos visitam pela primeira vez, não? Bem-vindos, Deus bendiga vocês, prazer ter vocês acá com nós, está bem? Também você está cercado de 2 hispanos, está cercado de irmão allá, que habla muito bem espanhol, e também o Johnny, aí está tentando falar português, pero falar com vocês em espanhol. Se precisa de ajuda, pode falar com ele, está bem? Nós vamos nos colocar de pé, vamos louvar ao Senhor. Enquanto a gente louva ao Senhor, vamos louvando, trazendo com nossos dízimos e ofertas. É um privilégio para nós, podemos trazer no altar parte daquilo que Deus tem nos dado, né, como expressão de adoração, de culto e louvor a Deus. Trazendo no altar
nossos dízimos e ofertas.
sentir essa necessidade mais de Jesus na nossa vida. Os irmãos podem sentar. Aliás, as crianças hoje, eu não vou esquecer. Né, Davi, né, Julinho? Domingo passado eu só lembrei de vocês que vocês estavam dormindo aí no colo, não foi? Então nós temos um trabalho com as crianças. A Elisa vai estar com as crianças. Eu vou pedir aos meninos que vêm aqui. Vocês também podem vir. Cadê? Vem as crianças, tem uma salita para vocês aí. A Elisa vai. Você pode ensinar a Elisa para falar espanhol? Pode vir. Quantas crianças bonitas, né? Nossas crianças bonitas, olha só quanta criança linda, né? Senhor amado, abençoe as nossas crianças, ó Pai. Abençoe Elisa na ministração da Tua palavra a elas, que elas saiam edificadas aqui nessa noite. Também a nós outros aqui, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Elisa? De ajuda lá? Queridos, eu quero compartilhar com vocês um texto que eu tenho certeza absoluta, que se levado a sério, a mensagem que nós receberemos nessa noite, ela pode produzir um efeito poderoso na nossa vida. Pode nos prevenir de muitos problemas. Escreva o que eu estou dizendo, anote o que eu estou falando, e você verá o efeito que essa palavra pode produzir na sua vida. Você que nos acompanha, onde estiver, Deus com certeza tem algo para nos ensinar nesta noite. Eu quero ler o texto que se encontra em Josué capítulo 22. O texto é um pouco longo, mas eu vou precisar ler para você entender essa história. Eu vou fazer dar um breve panorama desse texto, para os irmãos entenderem. É o seguinte: o povo de Israel está chegando ao final da sua caminhada em direção à terra prometida. Os seus dias no deserto, Josué 22, os seus dias de caminhada no deserto estão acabando. E agora eles estão caminhando em direção à terra prometida. Mas 2,5 tribos, elas se agradam de uma terra que estão do lado de cá do Rio Jordão. O Rio Jordão separava essa terra. E 2,5 tribos, elas se agradam dessa terra e perguntam a Moisés se eles poderiam ficar ali. No começo Moisés fica um pouco aborrecido, achando que eles não queriam ir à luta. Mas depois Moisés entendeu a palavra deles, disseram: se vocês forem lutar para desapossar os inimigos da terra de Canaã, depois sim vocês podem tomar posse dela. Ele disse assim: não, é assim mesmo. E Moisés falou: então tá bom. E agora eles se unem aos seus irmãos e vão para a luta. E agora que todas as tribos já estão nos seus devidos lugares, aquelas 2,5 tribos voltam para tomar posse da sua terra, que está do lado de cá do Rio Jordão. 9,5 tribos fica do lado de lá, e 2,5 tribos fica do lado de cá, e aqui no meio o Jordão. E o que vai acontecer? É essa história que o texto nos conta. Preste atenção, e depois na mensagem que nós vamos extrair desse texto. E como que essa palavra, essa mensagem, pode nos ajudar a viver melhor os nossos dias aqui na terra. Então Josué, porque já não era mais Moisés, né? Agora é Josué quem conduz o povo. Então Josué chamou os Rubenitas, que é a tribo de Ruben, os Gaditas, que é a tribo de Gade, e a meia tribo de Manassés, e lhes disse:
tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos durante longo tempo, até o dia de hoje, não desamparaste, antes tiveste o cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos, pois, agora e ide-vos para as vossas terras, à terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele e o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Assim, Josué os abençoou e os despediu, e eles se foram para as suas tendas. Ora, Moisés dera herança em Bazã à meia tribo de Manassés. Porém, a outra metade deu Josué entre os seus irmãos, daquém do Jordão, para o ocidente. E Josué, ao despedi-los para as suas tendas, os abençoou e lhes disse: voltais às vossas tendas com grandes riquezas, com muitíssimo gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitíssima roupa. Reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para se irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, segundo o mandato do Senhor por intermédio de Moisés. Vindo eles para os limites pegado ao Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer: eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar defronte da terra de Canaã, nos limites pegados ao Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isto, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem à peleja contra eles. E aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés, enviaram os filhos de Israel para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 príncipes com ele, de cada casa paterna, um príncipe de todas as tribos de Israel, e cada um era cabeça da casa de seus pais entre os grupos de milhares de Israel. Indo eles aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e à meia tribo dos filhos de Manassés, à terra de Gileade, falaram-lhes dizendo: assim diz toda a congregação do Senhor: que infidelidade é esta que cometestes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Acaso não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje nos estamos ainda purificados, posto que houve praga na congregação do Senhor, para que hoje abandoneis o Senhor? Se hoje vos rebelais contra o Senhor, amanhã se irá contra toda a congregação de Israel. Se a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Não vos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando-vos altar, afora o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no tocante às coisas condenadas? E não veio ira sobre toda a congregação de Israel? Pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: o poderoso, o Deus, o Senhor, o poderoso, o Deus, o Senhor, Ele o sabe, e Israel mesmo o saberá. Se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor, hoje não nos preserveis. Se edificamos altar para nos apartarmos do Senhor,
ou para sobre ele oferecermos holocaustos e oferta de manjares, ou sobre ele fazermos oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o demande. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação: amanhã vossos filhos talvez dirão a nossos filhos: que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós, ó filhos de Ruben e filhos de Gade. Não tendes parte no Senhor, e assim bem poderiam os vossos filhos apartar os nossos filhos do temor do Senhor. Pelo que dissemos: preparemo-nos, edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, entre as nossas gerações depois de nós, nos seja testemunho, e possamos servir ao Senhor diante dele com os nossos holocaustos e os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes parte no Senhor. Pelo que dissemos: quando suceder que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então responderemos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vós. Longe de nós rebelarmos-nos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, afora o altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos grupos de milhares de Israel, que com ele estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, deram-se por satisfeitos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes infidelidade contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os príncipes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e deram-lhe conta de tudo. Com esta resposta, deram-se por satisfeitos os filhos de Israel, os quais bendisseram a Deus e não falaram mais de subir a pelejar contra eles, para destruírem a terra em que haviam os filhos de Ruben, os filhos de Gade. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, porque disseram: é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Que Ele aplique a sua palavra no nosso coração. Leitura longa, não? Leitura longa. Mas eu precisava ler esse texto todo para você entender a mensagem completa que Deus tem para nós nessa noite. Diz um ditado que inteligente é aquele que aprende com seus erros, e sábio é aquele que aprende com os erros do outro. Ou seja, eu não vou, se possível, vou procurar aprender com o erro do outro. Eu não vou cometer um erro para depois aprender que eu não precisava cometer esse erro. Então, o que pensa assim e o que age assim é sábio. E eu gostaria que nós aprendêssemos com o erro dos nossos irmãos do passado. Mas eu creio, conforme vocês poderão ver no decorrer da mensagem, que talvez o máximo que nós sejamos aí nesse texto seja inteligentes, porque é provável que nós já tenhamos cometido alguns dos erros que as 9 tribos e meia de Israel cometeram. Mas se você ainda não os cometeu, seja sábio, aprenda com o erro deles e não os cometa. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Aprendendo com o erro do outro. O que eu posso aprender com o erro das 9 tribos e meia de Israel que ficaram do lado de cá do Rio Jordão? O que eu posso aprender, Claudinha? Há muita coisa que eu posso aprender aqui, ô Danilo. E entre estas muitas coisas eu quero destacar, primeiro,
Não aceite como verdade o que você ouviu dizer, porque o que você ouviu dizer pode não ser verdade. Está complicado para assimilar isso aí? Um trocadilho, né? Não aceite como verdade o que você ouviu dizer, porque o que você ouviu dizer pode não ser verdade. O primeiro grande erro dos israelitas, que estavam no outro lado do Rio Jordão, foi o de aceitarem como verdade aquilo que alguém contou, que alguém disse. E eles aceitaram isso como verdade e nem sequer examinaram o fundamento dessa notícia, dessa informação que chegou aos seus ouvidos. Diz assim o verso 11: os filhos de Israel ouviram dizer. E ouviram dizer o quê? Ouviram dizer que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés tinham construído um altar para cultuar a deuses pagãos do outro lado. Frequentemente nos vemos envolvidos numa situação assim, em que damos crédito a algo que não deveríamos acreditar e acabamos prejudicando a nós mesmos e aos outros. Por não averiguar, por não verificar, por não constatar se o que ouviu dizer a respeito de alguém é verdade, quantas vezes nós prejudicamos alguém? Irmãos, e muitas vezes isso vem de quem você nem espera. Quer ver um exemplo? De como nós estamos sujeitos a cometer este erro, mesmo sendo nós pessoas tementes a Deus. Olha o caso de Davi, por exemplo. Davi vai para a guerra. E Davi tinha restituído as terras do filho de Jonatas, um homem chamado Mefibosete. E Davi havia levado Mefibosete para morar na sua casa. E havia tratado Mefibosete como se fosse um filho. Mas um filho de Davi se revolta contra Davi e arranja alguns baderneiros, alguns homens levianos, e então começam a perseguir Davi. Davi foge da sua casa. E Davi fala com Mefibosete para ir para a casa dele também, porque Davi não podia garantir segurança para ele, porque ele era aleijado. Mas enquanto nesse período Davi estava fora, o que faz o servo de Mefibosete? Um dos empregados, o homem que cuidava de Mefibosete, ele arranja um jumento, coloca comida, vinho, coloca passas, frutas nesses embornais, nesses, como é que chama esse negócio que coloca no lado do burro assim, do jumento? Alforje, né? Me chama balaio. Lá em Mendes dá muito esse negócio. Então, coloca nos balaios. Em Águas Formosas a gente nunca mais ouviu falar essas expressões, eu nem sei mais como é que chama. Né? Então, nesses balaios, enche de frutas, de comida, e vai ao encontro de Davi. Quando Davi retorna, e fala, e Davi pergunta assim: cadê o teu senhor? Ou seja, cadê Mefibosete? E aquele homem chega e fala assim: ele achou que agora era a época dele ter o reino nas suas mãos, porque ele era filho de Jonatas, e Jonatas era o futuro herdeiro do trono. Mente, fala algo que não era verdade a respeito de Mefibosete. E Davi não investiga se era verdade ou não, e toma uma atitude favorável a este homem. Talvez você esteja falando assim: mas Davi errou muito. Errou, não errou? E você não tem errado de vez em quando, não? Quantas pessoas chegam para você contando algo a respeito de alguém, e você às vezes dá crédito a essa mensagem, às vezes denigrindo alguém, e você já faz logo o comentário: pensei que fosse uma pessoa mais séria. Edinho,
Você viu o Julião, aquele tamanho, aquela cara de santão que tem? Passou fulano e tal para trás, e você aí dizendo, e eu que pensei, pastor, que era uma pessoa séria, lá na igreja todo domingo, só sabe rir, e eu achei que ele não fosse capaz de matar uma mosca, pastor. Pois é, Julião pisou na bola. Ah, pastor, eu agora, para mim, ele acabou para mim. Espera aí, você não teve coragem de procurar o Julião? Você deu ouvidos a uma informação que você recebeu a respeito de alguém que está denigrindo a pessoa dele e simplesmente recebeu essa mensagem como se ela fosse verdadeira? Será que no meio de vocês, Anderson, tem isso? Lá no trabalho? Acho que não tem não, né? Esse risinho dele dá para dizer que tem, né? Pegou um trabalho, pegou um serviço, aí fala para o outro empresário, para o dono, olha aquele cara lá, cuidado. A grande pergunta que fica é, queridos, quem foi que disse que as 2,5 tribos que estavam do lado de cá do Rio Jordão tinham construído um altar para adorar ídolos e deuses pagãos? Você percebeu no texto que não aparece ninguém para assumir essa notícia? É sempre assim, nunca tem a pessoa que assume, que garante. Temos que tomar muito cuidado com o que os outros nos contam, dizendo que ouviu alguém dizer isto ou aquilo a nosso respeito, ou a respeito de alguém. Quantas pessoas são mal faladas? O certo, talvez, era perguntar a tal pessoa, quem disse isto? Você estava lá? Você viu? O que ele disse é isso mesmo que você está me dizendo? Você sustenta o que você está dizendo na presença da pessoa? Foi você, Sam, que falou para o Edinho que o Julião tinha maltratado a esposa dele, que o Julião tinha falado mal do pastor Carlos. Você falou para o Edinho. Agora, qual seria a sua reação, Edinho? Sam, você sustenta isso na presença do Julião? Porque eu vou procurar o Julião. Porque eu não acho que o Julião teria motivo para falar isso de mim, não. Ah, bom, vamos deixar por aqui, porque eu não quero me envolver com isso e tal. Você já reparou como que o mal acabaria ali? Quantas vezes temos agido da mesma forma? Queremos ser sábios, amados? Então, aprendamos com o erro dos outros e não façamos a mesma coisa que eles fazem de errado. Não aceite como verdade o que você ouviu dizer, porque o que você ouviu dizer pode não ser verdade. Segundo erro que as 9,5 tribos cometeram e que nós podemos aprender com eles. Não fale do que você não sabe, porque você pode falar o que não deve. Não fale do que você não sabe, porque você pode falar o que não deve. O segundo grande erro dos israelitas que se encontravam do lado de cá do Rio Jordão foi falar de algo que eles não sabiam, de algo que eles não tinham conhecimento com profundidade. Era verdade que as 2,5 tribos que estavam do lado de lá do Rio Jordão tinham construído um altar? Era verdade. Agora, era verdade que eles tinham construído um altar para adorar ídolos ou deuses pagãos? Não. Contudo, quem deu a notícia, deu como se as tribos de Ruben, de Gade e Manassés o tivesse construído com este fim, e de igual modo, quem recebeu a notícia, recebeu como se esta fosse a verdade dos fatos, o que não era. A comissão liderada por gente do mais alto nível de Israel
cometeu um dos erros mais graves que uma comissão de pais pode cometer, falando do que não sabia, demonstrando total ignorância, e acabou falando do que não devia. Falaram que o altar que os seus irmãos haviam construído era um altar de infidelidade e de rebeldia contra o Senhor, quando na verdade era um dos gestos mais nobres de amor, de gratidão e de fidelidade a Deus. Aquele altar foi construído pelos líderes das tribos que moravam do lado de cá do Rio Jordão, com a intenção de que ele se constituísse num marco para aquela geração e para as gerações futuras, de que o Senhor foi fiel e bondoso para com eles. No entanto, a informação foi passada de forma truncada e eles acabaram falando de coisas que eles não sabiam. Aquele dia, o dia em que eles falaram do que não sabiam e acabaram falando do que não devia, era um dia para os israelitas saírem tristes e envergonhados da presença dos seus irmãos. Mas infelizmente, amados, não foi isso que aconteceu. Lamentavelmente, muitos de nós temos falado do que não sabemos, prejudicando aquela pessoa ou aquela instituição da qual falamos que não sabemos com fundamento. É possível que nós falemos até de Deus o que não devia. Quantas vezes, por não entendermos a maneira como Deus está trabalhando em nosso favor, quantas vezes nós dizemos: Deus não está se preocupando com a gente, parece que Deus se esqueceu de mim, parece que Deus não está ouvindo minhas orações, não é? Quando Jó estava passando por aquela aflição na sua vida, ele começou a falar algumas coisas a respeito de Deus, como se Deus não estivesse ouvindo a sua oração, como se ele estivesse sendo desprezado, como se ele tivesse sido esquecido por Deus. Um tempo depois, Deus veio ao encontro de Jó e fala com ele algumas coisas. Agora, Jó chega à seguinte conclusão e fala para Deus: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Às vezes nós falamos o que não sabemos, até mesmo em relação a Deus. Ah, Deus me abandonou, por isso que estou assim. Deus se esqueceu de mim. Por não entendermos muitas coisas que acontecem conosco, queridos. Quantas vezes falamos ou pensamos de Deus no silêncio do nosso coração que não deveríamos? Mais do que inteligente, precisamos ser sábios. Vamos aprender com o erro daqueles que falaram de coisas que não sabiam e acabaram falando coisas que não deviam. Terceiro lugar, como é que eu posso aprender com o erro deles? Não tome uma decisão precipitada, porque você pode tomar uma decisão errada. O terceiro grande erro dos israelitas que estavam no lado de cá do Rio Jordão foi o de agirem assim que receberam a notícia de que os seus irmãos haviam construído um altar paralelo ao altar do Senhor. Eles não pararam para digerir a informação, eles não pararam para pensar e para meditar no que acabaram de ouvir. Assim que eles ouviram, eles agiram. No calor da notícia, eles tomaram a decisão. E infelizmente a decisão não foi a mais sábia. Eles não tiveram o bom senso de se informarem melhor a respeito do que estava acontecendo e foram logo agindo de forma bruta, partindo para o confronto armado contra os seus próprios irmãos, conforme está no verso 12. Ouvindo isto, os filhos de Israel, juntou-se toda a congregação dos filhos de Israel para saírem à peleja. Veja bem,
Eles já levaram a questão do lado pessoal, já saíram para brigar, já saíram para guerrear, já saíram para pelejar. Eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa, até mesmo matar se fosse preciso. O que é isso, irmãos? É uma decisão precipitada, baseada numa informação que eles não sabiam se era verdadeira. Às vezes nós não ficamos irados quando alguém às vezes fala alguma coisa a respeito da gente, fala alguma coisa a respeito dos nossos familiares, ou ouve dizer que fulano xingou a minha mãe, fulano xingou, falou algumas coisas a respeito da minha esposa e tal, e a gente fica igual um galo de briga, e a vontade é de tomar uma providência imediatamente. Se você se deter um pouco mais na leitura do texto, irá descobrir que a intenção dos israelitas era a de detonar os seus irmãos, era o de pelejar contra eles para destruírem a terra em que eles estavam. Agora, com um pouco de sensatez e calma, tudo isso poderia ter sido evitado. Se tivessem pensado um pouco mais antes de agirem como agiram, a situação não precisava ter chegado onde chegou, porque eles teriam ficado sabendo da verdadeira fonte, que aquilo que estava acontecendo não era o que parecia ser. Irmãos, muitas vezes os nossos sentimentos nos traem, muitas vezes os nossos sentidos nos traem. É por isso que nós precisamos ter prudência, é por isso que nós precisamos ser cautelosos. Eu fui pastor de uma região do interior, em que a casa pastoral faz divisa com 2 quintais, geralmente é uma cerca pequena, ou um muro pequeno, aqueles quintais grandes. Eu me recordo que na minha época contava-se a história do pastor que estava batendo na mulher, e correu pela cidade a história do pastor que estava batendo na mulher. E a história se alastrou pela pequena cidade, de que o vizinho viu o pastor batendo na mulher. E aí o conselho da igreja se reuniu com o pastor e disse: que história é essa que está sendo contada a seu respeito, de que você está batendo na sua mulher? E ele disse: de onde é que vocês tiraram essa conversa? A cidade inteira está cheia da informação de que você bateu na sua mulher. E ele foi buscar nos seus arquivos, da sua memória, de onde que aquela ideia poderia ter surgido. Foi quando ele lembrou de que a sua esposa foi estender roupa no varal, lá não tinha essa máquina de secar como nós temos aqui, foi estender roupa no varal, e no que ela estendeu a roupa no varal, num arame que estava amarrado num galho de uma árvore, tinha uma casa de marimbondo, e o marimbondo então voaram tudo em cima da mulher, e o marido então, ao ver aquilo e ela gritando, o marido pegou a toalha e começou a bater, mas não na mulher, bateu para tirar os marimbondos, e a vizinha viu aquela gritaria, e então só viu o pastor batendo com a toalha e a mulher correndo, e aí a informação saiu pela cidade: pastor bate mulher com toalha, molhada, porque estava com a toalha lá, porque ela encontrou com aquela toalha molhada, e é porque deve ser policial, deve ser para não deixar marca. Você já imaginou como é possível essas coisas acontecerem? Josué foi o líder que sucedeu Moisés, um homem de Deus. E Josué foi enganado pelos seus sentidos. Um grupo de um povo que morava ali, que deveria ser desapossado, fingiu que estava vindo de uma terra de longe, que é os gibeonitas, que estava vindo de uma terra de longe, colocou roupas velhas, rasgadas, trouxe pães bolorados,
vinhos com os seus, como é que fala? Odres já todos estragados, as sandálias já gastas, e disseram para Josué: reconhecemos que Deus é com você e queremos que você faça uma aliança conosco. E Josué fez uma aliança com eles, uma aliança que não deveria ter sido feita. Mas por que Josué fez essa aliança com eles? Porque Josué foi traído pelos seus sentidos, foi traído pelo que ele ouviu. Eles contaram a história de uma maneira tão persuasiva, tão bonita para eles, que parecia ser tão verdadeira, que Josué não procurou verificar se era verdade, porque eles foram tão sinceros, tão autênticos em contar aquela mentira. Josué disse: não, esse cara está falando a verdade. Não tem gente assim? Gente que conta uma mentira para você e que você fica impressionado. Alguma dessas pessoas que às vezes na rua aí, que pede. Outro dia foi o Daniel que foi levado uma dessa, né? Olha, eu moro lá em Porto Santo Lúcio e meu carro estragou aqui. A Dailma, acho que foi a Dailma, né? O Daniel também foi levado por esse mesmo camarada. Ele não foi sair não, muitos, né? Moro em Porto Santo Lúcio, meu carro estragou, eu estou precisando aí de uns $10 aí para comprar uma gasolina, você pode me arranjar? E o cara com um semblante de gente cansado. Tem gente que consegue passar tanta verdade por cima de uma mentira, que você consegue sendo enganado. E Josué foi enganado pelo que ele ouviu, porque a mentira soou com tanta veracidade que ele acreditou. Ele foi traído pelo que ele viu. Eles disseram: esse pão, quando nós saímos da nossa casa, esse pão estava quentinho do forno, olha agora como é que está bolorado, não é? Esse negócio de bolorado é complicado, né? A gente quando fala assim: irmãos, agora é um bolorado, né? Mas às vezes a pessoa pensa que é porque alguém orou pelo bolo, é porque às vezes o bolo já está bolorado. E o terceiro sentido dele foi o que ele sentiu. Ele sentiu que devia fazer aliança, porque ele estava tão convencido pelo que viu e pelo que ouviu, que ele disse: não, eu sinto que eles estão falando a verdade. Esses 3 sentidos básicos o levaram a tomar uma decisão errada. O certo é que eles não buscaram a orientação que vem de Deus para se certificarem se deveria ou não fazer aquela aliança, conforme diz o verso 14, e não pediram conselho ao Senhor. Não é assim às vezes que nós agimos? Às vezes a coisa parece que nós estamos tão seguros de que vai dar certo essa decisão, essa mudança de emprego, o cara me convenceu de tal maneira que eu devia sair do meu emprego e ir para aquele outro emprego, que ia ser muito melhor para mim, que eu deveria sair da minha cidade e ir para outra cidade, que eu deveria fazer isso ou aquilo, deveria vender minha casa e comprar outra casa, enfim. Nós estamos tão seguros de que aquela pessoa está certa, que a gente às vezes acaba tomando decisão precipitada. E quem toma decisão precipitada, toma decisão errada. Nem tudo que parece que vai dar certo, dá certo. E nem tudo que parece que vai dar errado, dá errado. Por isso, sejamos sábios, aprendamos com os erros dos que nos antecederam, e em vez de tomarmos decisões precipitadas, tomemos decisões acertadas, sob a orientação do Senhor. Mas vamos para mais um erro, aprender com mais um erro dos israelitas. Procure fazer a coisa certa, mas se errar, procure reparar o erro. Procure, querido, de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento,
procure fazer a coisa certa. Mas se você errar com toda a sua boa vontade, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua gana, o seu desejo de acertar, mas se, apesar de tudo isso, você errar, procure reparar o seu erro. Na minha maneira de entender, de todos, este foi o erro mais grave dos israelitas contra os seus irmãos, acusando, ofendendo, denegrindo, humilhando e desrespeitando-os com palavras e atitudes maldosas, fazendo mau juízo deles, como se eles estivessem agindo com infidelidade a Deus. Conforme nós já dissemos anteriormente, baseado no que ouviram, eles tomaram uma decisão precipitada e por pouco não praticaram um ato de barbaridade. O mal entendido só acabou depois que os israelitas enviaram diante do exército uma comissão de 10 príncipes para averiguar o fato, enquanto o exército marchava em direção para a luta. Ao chegarem lá e ouvirem o que as tribos que lá estavam tinham a dizer a respeito do altar, descobriram que não era nada do que disseram, não era nada do que pensaram. A verdade é que a comissão liderada por Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e por 10 príncipes de Israel, eles já tinham uma ideia preconcebida, e com base nessa ideia preconcebida, eles já tinham tomado a sua decisão. E quando eles chegaram lá, em vez deles perguntarem, o que aconteceu? Ficamos informados que vocês construíram um altar aqui. É verdade? Não. Em vez deles perguntarem assim, a comissão de paz foi logo dizendo para ele, assim que encontrou a Rúben, assim que encontrou os líderes das 2 tribos e meia, apontou o dedo para ele e disseram assim: que infidelidade é esta que cometestes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra Deus. Olha só, irmãos, como que eles foram incisivos, duros. Além destas, fizeram uma série de outras acusações e ofensas, sem nem sequer ouvirem se os seus irmãos tinham o que eles tinham para dizer. Só depois de falarem o que não deveriam é que eles abriram espaço para ouvirem as explicações dos seus irmãos, que disseram que não era nada daquilo que eles estavam dizendo e pensando. O desfecho dessa história é que quando aquela comissão de paz ouviu a tribo de Rúben, de Gade e Manassés dizerem o que de fato tinha acontecido, olha só o desfecho. Com esta resposta, deram-se por satisfeitos os filhos de Israel, os quais bendisseram a Deus e não falaram mais em subir e pelejar contra eles, para destruírem a terra em que habitavam. Agora, o que mais me chama a atenção nesse episódio é que eles se deram por satisfeitos com a resposta que tiveram, louvaram a Deus, não falaram mais em atacá-los, foram embora sem dar nenhuma satisfação, sem pedir desculpas, sem pedir perdão pelo que fizeram e pelo que disseram, pelo mal-estar que causaram. Nós podemos achar esse comportamento estranho. Entretanto, amados, há muitos de nós que agimos do mesmo jeito. Há muitos de nós pais, e eu estou de fato me incluindo nisso, porque muitas vezes nós nos revestidos da autoridade que temos de pais. Quantos de nós pais muitas vezes ofendemos os nossos filhos, fazemos mau juízo deles, falamos o que não devíamos.
baseado no que ouvimos dizer a respeito deles. E às vezes sem a prudência de chegarmos para eles e perguntar: filho, filha, o que aconteceu? Fui informado a respeito disso, a seu respeito. Isso é verdade? Mas quantas vezes nós já chegamos, desculpa a expressão, chutando o pau da barraca, já chegamos acusando, já chegamos destruindo. E o que é pior, depois disso, depois de falar o que não deveríamos falar, quando ficamos sabendo de o que de fato aconteceu, quantos de nós não temos sequer a coragem de reconhecer que nós erramos? E chega e chama: filho ou filha, olha, me perdoa, fui mal. Eu não devia ter falado o que eu falei, não devia ter feito o que fiz. Às vezes acontece assim com um casal, às vezes entre irmãos, no trabalho, entre patrão e empregado, entre colegas. Ficou chateado, Anderson, porque o funcionário não fez do jeito que queria, não foi exatamente. Chega nervoso e diz: mas eu falei com você para fazer, você é incompetente, você é um animal, você não sabe nada e tal. E então desabafa contra aquele funcionário. Daqui a pouco falou: patrão, me perdoa, o que aconteceu foi o seguinte, foi isso. Oh, ele não merecia ter ouvido aquilo que ouviu? Mas sabe o que é pior, querido? Pior do que ter falado o que não deveria ter falado, é de não ter tido a coragem de dizer: olha, meu, por favor, me perdoa. Marcou o encontro, falou de encontrar com a mulher, com a esposa, com o esposo, e não veio naquela hora, e já chegou xingando, já ficou chateado, nervoso, falando: você é assim mesmo, sempre chega atrasado, você não cumpre horário, você... Daqui a pouco fala: aconteceu um acidente muito sério ali, eu tive que socorrer alguém, e a nossa cara cai no chão. Mas às vezes não temos coragem de dizer: por favor, me perdoa. Sejamos sábios, amados. Aprendamos com o erro dos outros. Aprendamos com o erro dos outros. Eu quero concluir a mensagem dessa noite dizendo que Deus está nos dando a oportunidade, a chance, mais uma vez, de sermos mais do que inteligentes, de sermos sábios, ao nos trazer essa mensagem, a fim de que aprendamos com o erro dos outros. Precisamos estar atentos para não cairmos nas mesmas armadilhas que os israelitas no passado caíram. Primeiro, aceitando como verdade o que alguém disse ter ouvido dizer. Todos os dias chega alguém para a gente dizendo: Anderson, Pastor Carlos, Johnny, Dona Gina, alguém disse isso a seu respeito, alguém falou. Não receba isso como verdade, porque o que essa pessoa está dizendo pode não ser verdade. Se você quer saber se é verdade, vai na fonte. Segundo, não fale o que você não sabe, porque você pode falar o que não deve. Pode falar o que não deve. Terceiro, não haja de forma precipitada, baseado em informações que recebeu, porque você pode agir de forma errada. Quarto, procure fazer o melhor que você pode para não errar. Mas se errar, e você erra porque você é humano, por mais crente que você seja, por mais ponderado que você seja,
por mais correto que você seja, por mais honesto que você seja, você erra. Procure não errar, mas se um dia você errar, procure reparar o seu erro. Não vire as costas, simplesmente vá embora como se tudo tivesse resolvido. Não. Se um dia você ofender alguém e depois descobriu que você errou, não simplesmente deixe para lá. Seja homem, seja mulher, o bastante, mas sobretudo, seja crente o bastante para chegar e dizer assim: eu vim aqui para dizer que eu errei e pedir perdão. Agora imagine comigo, como é que ficou o relacionamento daquelas 9 tribos e meia com as 2 tribos e meia depois que eles se apartaram? Que mal-estar ficou entre eles, que clima ruim entre irmãos. Que tal aprendemos essas lições? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé? Antes de cantarmos esta música, eu quero fazer uma oração. Senhor, Tu sabes que muitas vezes não temos sido sábios o bastante para lidarmos com as informações que nos são passadas, e muitas vezes nós abrigamos no nosso coração como verdade informações que são mentirosas a respeito de alguém ou de alguma instituição. Tu sabes que muitas vezes nós temos falado de coisas que não temos fundamento bastante para falar sobre elas, e às vezes temos falado o que não devíamos, até mesmo a respeito do Senhor. Tu sabes que muitas vezes, ó Deus, na nossa precipitação, com base no que vimos, ouvimos ou sentimos, temos agido de forma errada. Tu sabes, Senhor, que muitas vezes, mesmo com intenção de acertar, temos errado. Mas o que é pior, Senhor, muitas vezes temos dado continuidade à nossa vida sem procurar reparar o erro. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Transforma-nos em homens e mulheres sábios para fazermos aquilo que é certo da forma certa. Ensina-nos, ó Deus, e ajuda-nos a aprendermos com o erro dos nossos irmãos no passado, para que venhamos acertar no presente. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, queridos? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao meu.
que viesse aqui, queria que você estendesse a sua mão onde você está. Damares tem tido às vezes umas crises aí, umas dores, as enfermidades, já tem algum tempo que tem lutado com isso. Queria que você estendesse a sua mão e pedisse a Deus em favor dela agora, antes da gente encerrar esse culto. Lembrando que o culto continua, fica aqui minha filha do meu lado, o culto continua lá no salão social. Os irmãos, por favor, não saiam sem chegar até o salão. Senhor amado, a tua igreja estende a mão agora sobre a vida da Damares, clamando, Deus, a manifestação do teu poder sobre a sua vida, trazendo cura, Senhor, para essas dores, essas enfermidades, às vezes, que ela tem sentido. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor dispense a tua graça sobre ela. Ó Deus amado, que possa fluir sobre a sua vida o poder, ó Deus, que vem da tua mão, aquele mesmo poder, ó Deus, que levantou os mortos, que curou, ó Deus, paralíticos, ó Deus. Nós pedimos em nome de Jesus que, ó Deus, tu repreendas toda e qualquer enfermidade, ó Deus, que tem trazido esse desconforto para a sua saúde, para louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo, seja sobre todos nós, irmãos, sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. O culto vai continuar lá no salão social.